Estamos no ar agora com o nosso programa Papo Reto em Live. Bom, vou deixar vocês com a vinheta, já que eu volto. É só um instantinho. Bom, estamos no ar, né? Com o nosso programa, com o meu, com o seu, o nosso programa, Papo Reto em Live. O programa que você dá o tema. Mas hoje, em especial, tocou no meu coração, né? De trazer um louvor primeiro. Vamos primeiro para um louvor, deixar Deus ministrar no nosso coração, para recebermos a palavra do Senhor de hoje. Fique atento. É um louvor muito antigo, é um louvor que muitas pessoas conhecem e que em nome de Jesus possa tocar o seu coração. Aleluias. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala, Senhor. Oh, Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos saber o que o Senhor tem preparado para nós. Nos instrua nos seus caminhos, Pai. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. É Deus, fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir.
sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala, fala, Deus, fala comigo. Oh, como pastor, conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. É Deus, não conheço não. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Nós queremos, Pai, ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir, Senhor. Nós não queremos saber de voz de estranhos. Nós não queremos saber da voz do inimigo, mas nós queremos saber daquele que nos sara, que cura, que nos liberta, que coloca no caminho correto, Pai. Eu desconheço que não venha de ti, é Deus. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. É Deus, nós não queremos, Pai. Fala conosco nesta pregação, Senhor. Que nós a cada pregação possamos crescer, Pai, em espírito e em verdade, sendo verdadeiros adoradores de Ti, Senhor. Oh, eu preciso tanto te ouvir, ó Deus. Oh, todo dia, toda hora. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso tanto. Eu preciso te ouvir. Fala, Senhor. Toma conta deste momento, Pai. Entrego nas suas mãos, Senhor, toda essa ministração, toda essa pregação, Pai, porque eu sei que o Senhor é puro e verdadeiro, e a sua palavra é viva e eficaz, e poderá cuidar de cada um de nós, Pai, conforme tudo o seu querer. Toma conta de mim, Pai, e cada pessoa que irá ouvir nesse momento, nesse instante, e que o teu Espírito tome conta da minha boca, e seja a tua palavra e não a minha, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos à pregação em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Que o Senhor fale realmente nos nossos corações, no que nós estejamos com os ouvidos abertos para ouvir Ele. E o tema da pregação, para você que participou lá na live, né? no Facebook, você teve a oportunidade de votar e escolher qual era o tema da pregação de hoje. E a grande maioria decidiu por o seguinte tema, e vou colocar para vocês. Comichão nos ouvidos. Será que tenho? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer, porque o Senhor Jesus, Ele está perto, muito perto, de estar às portas e vir buscar a sua igreja na terra. E nós sabemos que aquele que ouve a palavra de Deus será recolhido pelo Senhor Jesus. Mas aquele que não ouve a palavra de Deus, que não atenta para as palavras do Senhor, esse será deixado. E nós devemos fazer essa pergunta: será que eu e você temos comichão no ouvido? Vamos à palavra. E que em nome de Jesus, se ainda houver algum comichãozinho aqui, ó, que em nome de Jesus caia por terra para a honra e glória do nome dele. E, dando continuidade, vamos lá. O nosso versículo base se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Está assim: porque virá tempo
em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ou seja, comichão, né? Ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Bom, nós já temos na palavra do Senhor qual que é, pelo menos, a demonstração de atitude daquele que tem comichão no ouvido. Ele busca escutar o que lhe agrada. Ele busca escutar o que ele deseja escutar. Então, ele procura pessoas que vão falar coisas agradáveis. Por exemplo, uma pessoa que tem comichão de ouvido, ela não vai conseguir chegar a esta pregação até o final. Esse aqui é o detalhe. Então, nós devemos sim buscar ouvir a palavra, não aquilo que nos agrada, mas sim aquilo que precisamos ouvir para poder ter no nosso coração arrependimento e, depois de arrependido, sermos regenerados. Exatamente, santificados. Este é o nome correto. Ser regenerado é entrar em processo de santificação. Não é ser mais o que eu quero, o que eu desejo, mas sim o que Deus coloca na sua palavra, que deve ser para mim e para a sua vida. Nós devemos fazer isso. É fácil? Não, não é. Muitas vezes eu posso me lembrar lá atrás, eu gostava muito de roupas decotadíssimas antes de ser crente. Eu gostava de tomar um bom gole, né? Vamos dizer assim, né? Ficar babando no sofá. Eu gostava de roupas transparentes, né? Mostrando tudo isso daqui que é do meu marido, eu ficava mostrando para os outros homens. Beleza, hein? Pois é. Aí eu falava, eu não gosto de crente. É lógico que eu não gostava. Vai querer mudar eu? É assim que a gente vem para a palavra, pensando que os outros, os homens, é que vão nos mudar. Homens não mudam ninguém. Porém, a palavra, quando você permite sair o comichão do teu ouvido e entrar no seu coração, o Espírito Santo faz a obra em mim e em você. E o teu comportamento muda, as tuas vestes mudam, o teu linguajar muda, tudo muda. Você até aprende a guardar aquilo que é para o seu marido e não ficar expondo para os outros. É isso. Sabe o que nós temos? Mas está dizendo aqui que chegará tempos, e sempre tem esse tempo mesmo, de que as pessoas terão comichão no ouvido buscando apenas aquilo que deseja escutar. Já percebeu como é que a igreja, quando prega a prosperidade, é lotada? Porque todo mundo quer ficar rico. Todo mundo quer ficar rico. Ele não quer ter só um emprego. Não. Ele não quer só ter uma casa. Ainda muito, quando chega até a casa. Não, ele quer um palacete, uma mansão, um carrão. Ou, no mínimo, 3, 4, 5. É mesmo. Mas pensa bem. Se o Senhor Jesus, que veio na terra sem ter nada, e assim ele viveu, e eu quero ter 4, 5 carrões, bom, por que será que então eu, ao invés de eu ter 4, 5 carrões, eu não tenho um só e uso o dinheiro desses outros 4 que eu poderia ter e não faço caridade para quem está precisando de comida? Seria uma boa pedida, não é mesmo? Mas não, eu só demonstro que eu sou próspera se eu tiver 5 carros na garagem. Aos olhos das pessoas, eu só sou próspera se eu estiver me vestindo de púrpura. Se eu for rica. Mas e aos olhos de Deus? Porque aos olhos dos homens é verdade. Eu sou próspera quando eu ostento, né? O crente ostentação. Aos olhos dos homens. Mas e aos olhos de Deus? Jesus, ele fala, tem gente que é rico para com os homens, mas pobre para com Deus. Esta é a riqueza que nós devemos almejar. Este é o evangelho correto. Esta é a palavra correta, que realmente nos santifica e que realmente é sinal de prosperidade. Continuando, está lá 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores
e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Esses homens acham que eles vão se preocupar. Uma pessoa que quer se sobressair, hoje está muito na moda, né, o gospel. É a mesma coisa eu. Quer ver eu passar de 2.000, 3.000 visualizações para 1 milhão de visualizações? Ah, basta eu fazer comédia aqui, fazer chacota da palavra de Deus, para pôr todo mundo rir, não é mesmo? Ou então basta eu aqui fazer promessas e promessas em cima de promessas e trazer só palavras bonitas para vocês, dizer que vocês vão ser prósperos, que vocês, nossa, vocês podem todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode ter o carro, você pode ter a casa. Mas já que nós vamos ver que os versículos, na verdade, são ensinados errado. Será que é isto que Paulo queria dizer? Eu tudo posso naquele que me fortalece? Será que era isso que Paulo queria dizer? Ah, mas o Senhor prometeu vida e vida em abundância. Então quer dizer que eu posso ter 3 carros na garagem. Eu posso ter 3 empresas. Ótimo, beleza. Se for para você ter 3 empresas, poder empregar, se o teu objetivo é empregar e, no mínimo, dar testemunho cristão, não tenha 3, não, tenha 10. Agora, se for só para você engordar teu umbigo, tá fora. Nós já estamos num período que as pessoas estão apostatando da fé e não estão nem percebendo. Porque estão tendo ensinamentos de demônios. Porque os demônios, ele usa meia verdade e completa com meia mentira. Os demônios, eles fazem de uma salada da palavra de Deus, mas ele não dá a palavra inteira verdadeira. Nós devemos atentar para isto. Mas qual é o jeito de eu não ser enganado por espíritos de demônios? Por isso, nós estamos na época do fast food, não é mesmo? Todo mundo quer coisa rápida. Não basta mais eu ir no banco. Eu tenho que pagar os boletos pelo celular, que é mais rápido, mais eficiente. Agora eu não preciso mais de ir na loja comprar algum produto que eu estou desejando. Basta somente usar o cartão de crédito aqui no celular mesmo. Eu efetuo a compra. E aí eu posso escolher aquela loja que vai ter uma entrega mais rápida, porque eu também não quero esperar muito para receber este produto. Época do fast food. Agora, não quero mais ter que ficar fazendo arroz na panela. Eu falo isso de mim mesmo, que eu não faço arroz na panela. Eu uso a máquina para fazer arroz, é mais prático, mais rápido. Mas nós também não podemos fazer isso com a palavra de Deus. Eu quero fast food. Eu quero comida pronta, já vem na marmita pronta. Complicado. Você não vai só abrir sua Bíblia e você mesmo estudar, não? Então você corre um grande risco de ser enganado. Porque quando nós aprendemos a Bíblia, ou lemos qualquer coisa na Bíblia, nós temos que ver todo o contexto e o texto e ainda entender que época que está sendo dita e o que pode ser aplicado na nossa época. Tem que ter mentalidade cristã, mas pé no chão. Não adianta só também ter o sapateado espiritual, não. Tem que ter pé no chão. Você tem pé no chão? Ou você gosta só do reteté e depois, na hora que chega na palavra mesmo, você tem comichão no teu ouvido? E essa pergunta é para mim também. E continuando, Marcos, capítulo 8, versículo 31 ou 33. Isso é o próprio Jesus falando. E começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuida das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Por que será que o Senhor Jesus deixou isso aqui para o nosso aprendizado? O que estava acontecendo neste momento?
Jesus estava ali relatando qual era a vontade de Deus para a sua vida, para a vida dele. E a vontade de Deus era esta, é realmente um cálice amargo de se tomar, mas essa era a vontade de Deus para a vida de Jesus. De que ele sofresse, padecesse nas mãos dos homens, dos pecadores, e ele fosse entregue até a morte. E Pedro, escutando isso, começou a repreender Jesus. Ó, Senhor, não, Senhor, não deixa que isso aconteça contigo, não. E Jesus o repreendeu. Afasta de mim, Satanás. Por que ele falou essa palavra tão dura? E ele explica. Porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. O que ele quer dizer? Quando Pedro foi tomado no seu coração para chegar até Jesus, dizendo, olha, não permita que isso aconteça. Não é a palavra do diabo. Era o próprio inimigo querendo falar assim, olha, tenha dó de você, larga a mão, não obedece não. E Jesus automaticamente já falou, não. Para isso eu nasci e é isso que eu vou fazer. Esta é a vontade de Deus. Então é isso. Aí as pessoas vão na igreja desejando apenas escutar o seguinte. Olha, você vai pisar na cabeça dos seus inimigos. Eu já vi gente falando isso. Mas essa não é a promessa de Deus. Deus promete que Ele vai pisar na cabeça dos nossos inimigos. E quando Ele está falando isso, Ele não está falando de pessoas. Ele está falando do inimigo, do diabo, dos seus demônios. E eu vou na igreja e desejo que aquela pessoa que se levantou contra mim que possa ser pisada, massacrada, derrotada. Tá certo isto? Cadê o amor cristão? Que é a marca daquele que está em Cristo. Sendo que, na verdade, eu deveria desejar a esta pessoa que ela viesse ao arrependimento. Porque o céu é para ela também. Não seria este o comportamento correto do cristão? Ou se eu vejo meus governantes que estão, como se diz, oprimindo a mim e toda a nação, o correto não seria eu orar para eles? Ou será que o correto é eu me rebelar contra eles? Qual será que é a atitude correta de um cristão? Nós devemos, nesses tempos tão difíceis, tomar cuidado, porque senão, como diz as Escrituras, até se fosse possível, já que nós vamos ver, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Se fosse possível, mas não é. Os escolhidos não, porque eles conhecem a palavra, eles ouvem a voz do seu pastor. Está lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda, não é parte. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Esta é a utilidade das Escrituras. Não está dizendo aqui que a utilidade das Escrituras é para eu e você ficar rico. Não está dizendo aqui que a utilidade das Escrituras é para que eu e você consigamos a nossa casa própria, o nosso carro 0 quilômetro, ou pelo menos 3, 4, 5. Não que Deus não se agrade de fazer-nos prosperar, mas isso não pode ser o que almeja o meu e o seu coração. As Escrituras, a utilidade delas são para nos ensinar no caminho do Senhor, a ter um coração voltado e disposto a pensar como o Senhor pensa. A desejar o que o Senhor deseja, nem que seja difícil. Está lá, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados,
Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha só, naquela época já tinha, imagina agora. Mas, então, o próprio apóstolo João está falando, olha, não creiam em tudo que te falam. Tem que provar para ver se isso aí que está sendo dito se vem de Deus. Como é que eu faço isso? Conhecendo as Escrituras. Aquele que conhece as Escrituras discerne todas as coisas, mas ninguém é discernido. De ninguém é discernido. Ou seja, ele enxerga todo o engano e não é enganado por ninguém. Mas tem que conhecer as Escrituras. Como é que eu faço isso? Eu comparo as minhas atitudes, ou o que estão falando comigo, ou o que eu vou agir ou reagir, se está conforme o princípio de Deus. Se não está em conformidade com o princípio de Deus, eu não posso agir. Eu posso dizer, por exemplo, eu vi tanto crente querendo aí um crime. Vou ser sincera, um crime. Porque não existe intervenção militar contra o Estado ou contra o chefe de Estado. As Forças Armadas estão aí para exercer autoridade, mas mediante a autorização e o mandado dos 3 poderes, ou seja, legislativo, executivo e judiciário. Então, veja, é eles que vão mandar as ordens, então não há como as Forças Armadas ir contra. Isso não é intervenção militar. Intervenção militar é quando o Estado manda intervir, quando o povo, a população não quer obedecer a alguma coisa. Aí faz uma intervenção militar por intermédio da Força Armada. Aí eu vi crentes querendo que as Forças Armadas vá contra o Estado. Isso é golpe de Estado. Isso é crime. Isso é boicote. Aí que a Bíblia me ensina? A Bíblia me ensina a seguinte coisa. Que todo governo colocado, ou seja, porque Deus não é Deus que colocou o governo, é lógico, nós votamos, mas ele deu permissão. E não importa se esse governo está agindo certo ou errado. Se os impostos estão caros ou estão baratos. Eu não trouxe aqui, mas se alguém quiser uma hora, coloca aí nos comentários que nós vamos dar uma pregação melhor sobre esse assunto. Até mesmo os impostos que são colocados é para o nosso bem, é para nos pôr no nosso lugar. Exatamente. Tem todo um porquê aí disso daí. Se nós obedecermos, a carga vai ser mais fácil. Mas se nós somos desobedientes, é mais difícil. Aí você, Rose, mas os brasileiros, nós não estamos obedecendo, não? Quando você compra produto pirata, você não está se igualando com os corruptos? Quando você não exige cupom fiscal onde você comprou, você não está contribuindo para que soneguem o imposto? Quando você coloca uma Sky pirata na sua casa, você está certo? Eu vejo muito crente fazer isso. Está na hora de nós entendermos a palavra e ver o que a palavra nos ensina. Qual é o devido comportamento do crente e começar a ser crentes corretos. Já passou da hora. Porque eu vi até mesmo os crentes se enlameando nessa situação aí. E achando que o certo colocando o errado como certo e não entendendo que, na verdade, o que era certo. Achando que estava correto. Não está. E eu não vou concordar com isso. Não porque eu não vou concordar, não tem nada a ver com isso. Mas eu não vou concordar quando eu venho aqui trazer a palavra. A palavra não diz que nós podemos fazer isto. Muito pelo contrário. Não podemos. Ah, mas está difícil. Pois é. Então vai para o seu joelho orar. Essa é a melhor forma. Eu vi um pastor fazendo isto numa determinada igreja. Eu não compartilhei não. Mas ele colocou mais ou menos uns 400, né? De joelho orando. E falou, aqui é nosso exército. Esse é o exército que a igreja tem que ser. Essas são as armas da igreja.
E não é na minha força do meu grito, não é na minha força de eu buscar ou reivindicar. Não é desse jeito, não. Agora, na legislação, eu posso reivindicar sim algo. Eu posso fazer algo pelo meu país. Foi dado na lei, na democracia do meu país. Vai para a urna. Continuando. 2 João, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percais o fruto do nosso trabalho. Antes, recebei plena recompensa. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Olha só o que é que o apóstolo João está falando. Está falando de pessoas que até começou certo, mas depois se perdeu. Não permaneceu. Não permaneceu aonde? Na doutrina da palavra. Se perdeu. E é tão fácil. Para nós nos perdermos, nós estamos aqui vivendo no mundo. Nós estamos sendo bombardeados de ideias e sugestões todos os dias e todas as horas. Seja por Facebook, seja pelo WhatsApp, seja no ambiente de trabalho. E quando eu vou contra, nossa, eu sou alienada. É verdade. Há muitos aqui que vão assistir esse vídeo aqui, a hora que eu vou falar sobre que eu sou contra a intervenção militar, nossa, ela tá errada. Por que eu tô errada? Eu não tô errada, não. Porque se alguém tiver errado, então quem tá errado é a Bíblia. É o meu Deus. E eu acredito na Bíblia. Então é isso que eu vou pregar. Eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu não. Eu tô aqui para agradar a Deus. Isto sim. Eu não tô aqui procurando, como se diz, angariar pessoas que vão me ovacionar, me elogiar. Não. Estou aqui apenas para pregar a palavra. Ah, Rosimã, então você é normal. Você não gosta que os outros te elogiem, te ovaciona e que te dê elogios? Lógico que eu gosto. Eu sou humana. Mas aí que tá o detalhe. Quando eu venho com essas ideias, eu já faço como Jesus falou. Arreda de mim, Satanás. Quando essa ideia vem na minha cabeça, olha, seria tão bom se todo mundo batesse palmas para você. Eu já mando Satanás embora. Que é ele que está buzinando no meu ouvido, na minha mente. E eu não quero dar ouvidos à voz do inimigo. E continuando, está lá. Entendendo alguns versículos que são compreendidos incorretamente. Esses versículos são entendidos de forma errada. Tá lá, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para você entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer naquele exato momento, sobre o que ele estava falando, que ele tem condições de suportar, tem condições de ficar fortalecido, ele pode todas as coisas. Você vai ter que ler um pouco antes e ver que ele estava falando que ele pode passar fome, como também ele pode ter, como se diz, abastança. Ele pode, como se diz, passar dificuldades e ter momentos bons. Ele estava querendo dizer que ele não importa a situação, se é favorável ou desfavorável, se é difícil ou não é difícil, se é tribulação ou se é refrigério. Ele pode suportar tudo através daquele que o fortalece. Quem é que o fortalece? O Espírito Santo de Deus. Se um homem ou uma mulher tem as condições de chegar alguém e falar, colocar a arma no ouvido da sua filha, do seu filho, esposo ou esposa, e falar assim, olha, você nega a Deus, senão eu vou matar. Como é que você vai ter forças para suportar isso e não negar a Deus? Você vai ter forças? Não, você não vai ter forças. Eu não vou ter forças. Quem vai conferir esta força é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai fazer isto para que nós possamos suportar. Outro versículo que acabam entendendo muito errado.
Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Vamos entender que a Bíblia é um livro que fala sobre, principalmente, comportamento. Então aqui, logo de cara, podemos dizer que o apóstolo Paulo ele estava falando que Deus supre todas as necessidades em Cristo Jesus, na glória, através das suas riquezas. Quais são essas riquezas que o Senhor nos dá? Tudo aquilo que são os frutos do Espírito Santo. A paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Aquele que tinha depressão já não tem mais. Aquele que tinha síndrome de pânico já não tem mais. E assim ele vai ensinando quando nós permitimos a ser ensinados pela palavra. Tem que aprender. Ah, Rosima, eu não concordo com certo. Eu também não concordo com muitas coisas. Mas tive que entender que a fórmula de Deus é correta. Se eu quis me curar. Senão não tem cura. É simples assim. Ah, Rosima, então você está querendo dizer que o Senhor não supre as necessidades nossas físicas? Aí é que entra o detalhe. Lógico que Ele supre. O Senhor mesmo fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todo o resto vos será acrescentado. Porque Ele mesmo sabe do que nós precisamos. Agora, vamos entender necessidade? Então, a necessidade que eu desejo, né? Eu, Rose, né? Eu desejo 10 pares de sapato. É minha necessidade. 10. Se puder até virar centopeia, melhor. Sei. Isso. Então, mas é necessidade conforme Deus. E se Deus deduzir, chegar à conclusão que a minha necessidade é só 3. 3 pares. E tá bom, Rose. Será que eu estou disposta a aceitar o que Ele quer me dar? Eu posso falar, hoje mesmo eu orei no culto onde eu estava na minha igreja. Eu falei para o Senhor, eu aprendi. Antes eu ficava muito bicuda com Deus, porque eu queria ir para o louvor. Eu amo louvar. E o Senhor não desbrava, não vai. Eu não consigo. Eu fiquei quietinha no meu canto. Hoje mesmo eu falei para o Senhor, eu não entendo os seus caminhos. Uma coisa eu sei, é os seus caminhos que eu quero. Às vezes eu não entendo o seu não, mas não importa. Eu tenho que aceitar o não de Deus. É isso. Você está disposto a não ter comichão do ouvido e aprender? Porque eu tive que aprender e estou tendo que aprender. É fácil? Não, não é. Difícil, mas necessário. Está lá João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só, vida, vida. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que vida? Vida eterna. E tudo aquilo que compõe a vida. Uma coisa é eu ter a mente só nas coisas materiais. As coisas de Deus não é material. Ele promete nos sustentar. Mas a riqueza que eu devo desejar não é esta. É as celestiais. E as celestiais têm a ver com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas curas. Não adianta nada. Até mesmo a pessoa ateu, ele pode ser rico. Qualquer pessoa pode ser rica. Ok. Só que ela tem a cama, às vezes tem muito crente que acontece isso. Ele até tem a cama, mas não tem o sono. Não é curado nessa insônia. Ele até tem o dinheiro para comprar o remédio, pagar os melhores médicos, mas não tem a saúde. Porque não recebe a cura. Ele até tem, dinheiro para dar a vida melhor para a esposa, para os filhos, mas ele acaba não tendo a família, porque ele não se converte, ele não muda. Nós temos que entender. Nós acabamos desejando e gastando nossas orações até mesmo por coisas que não convêm. Está lá, Salmo 37, versículo 25.
Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Uma coisa nós podemos ter certeza. Uma coisa é eu dizer o Senhor, Ele se agrada em me deixar com 5 carros na garagem. Outra coisa é o Senhor se agrada em suprir todas as minhas necessidades. O Senhor se agrada em não me deixar mendigar o pão, em me dar dignidade. O justo não vai mendigar o pão. O que quer dizer isso? Que Deus, Ele dá à pessoa dignidade. A pessoa está no que é difícil, uma pessoa ser mendiga? Não é fácil. O que foi embora dela? Essa pessoa tem dia de ser feliz sendo mendiga? Não. A dignidade dela não tem, é 0. Ainda quando ela chega, alguém pede, ainda recebe, tá bom. E quando ela não recebe? O Senhor promete que o justo, além de viver pela fé, ele não vai mendigar o pão. Ele vai ter dignidade. Ele vai ter suas necessidades supridas em Cristo Jesus. E são só as necessidades essenciais enquanto estivermos aqui na terra, como também as necessidades essenciais para a nossa alma e o nosso espírito, para nos deixar pessoas saudáveis e tranquilas emocionalmente. Mateus 23, 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Relembrando, nós estamos vendo versículos que são entendidos errados. Olha lá, eu já vi muita gente falar esse versículo assim, ó. Aquele que for humilhado será exaltado. E aquele que é exaltado será humilhado, né? Então, mas eu quero pegar bem no aquele que é humilhado será exaltado. Mas leiam bem, tá escrito isso aí? Não tá. Qualquer, pois, que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E quem a si mesmo se exaltar, se humilhar, será exaltado. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Esse é o jeito certo. É no cipó, ó. A matemática de Deus é o contrário. Por isso que nunca vai haver na terra nenhum que se humilhou mais para Deus. Aceitou todos os desígnios de Deus, tanto quanto Jesus Cristo. Por isso que não vai ter nenhum que será exaltado como ele é. Porque ele foi o que mais se humilhou. É isto. E muito crente usa esse versículo de forma errada. E mais um, Mateus 24. Porque onde surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eu já vi muitas pessoas falarem que haverá tempo que até os escolhidos serão enganados. Não está escrito isto aí. Está escrito o quê? Depois do ponto e vírgula. De modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, esses falsos cristos e esses falsos profetas, com as suas mentiras, não conseguem enganar os escolhidos. Você tem comichão no ouvido? Escolhido de Deus não pode ter comichão no ouvido. Escolhido de Deus tem que aprender. Tem que mudar. Não importa. É difícil? É. Nós somos teimosos? Somos. É difícil. Mas necessário. Não tem conversa. A palavra de Deus não tem conversa. Eu uso falar assim que Deus coloca a palavra dele lá e não está perguntando a nossa opinião. Ele não quer saber a nossa opinião. A gente tem mania disso, né? Ah, mas eu acho. O meu acho, o teu acho para Deus não quer dizer nada. É daquele jeito, pronto, acabou.
Ele não está dando possibilidade. O que você acha? Vem cá. Você acha que você deve agir assim ou você deve ser assado? O que você acha? Deus não quer perguntar isso. Vamos lá? Todos buscam ser ricos, mas a riqueza é perigosa. Principalmente no tempo atual, né? Todo mundo quer ser rico. Ah, eu estava quebrado. Veja, o justo não mendiga o pão. Eu estava quebrado, agora eu tenho 3 empresas. Será que é isso ou será que está tudo distorcido? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 11. 9 a 11. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Deus está falando o quê? O dinheiro é a causa de muitos homens, no caso gênero, né? Não, espécie, não gênero. Homens, tanto faz homem como mulher, de caírem. Porque, na verdade, o dinheiro só vai colocar no seu coração a cobiça e a avareza. Sabe aquela história que fala assim, olha, o irmãozinho estava pedindo para melhorar no emprego. Ele era fiel nos dízimos e ofertas, ia no culto. Tinha terça-feira tinha culto, ele ia, no domingo tinha culto, ele ia e participava. Ele ganhava R$1.000. Ele dava o dízimo certinho, R$100. Ainda dava oferta ainda. Nem que seja notinha de R$2, me dava. Só que aí o pastor orou. O Senhor abençoou, Deus abençoou. Ele começou a ganhar 5 mil. Só que aí, por conta do trabalho, né, para poder manter esse trabalho, ele já não ia no culto mais. No começo não ia no de terça, depois já parou de terça, daqui a pouquinho já não ia nem terça, nem domingo, nem dia nenhum. Era visitante na igreja. E o que dizer então do dízimo? Ah, tá louco? R$500 de dízimo é muito dinheiro. Não vou dar de 500 não, vou dar menos. Seria melhor se esse irmãozinho voltasse a ganhar 1.000. Porque o dinheiro foi a queda dele, espiritual. Que isso, Rose, ele não foi com quem queda, nem ficou bem melhor para os olhos dos homens. Mas e para Deus? Ele já era obediente como era antes? Continuou sendo obediente? Ou será que ele, na verdade, ele passou assim, aos olhos dos homens, ser rico? Agora ele tinha condições de comprar um monte de coisa. Mas, e será que ele vai para o reino de Deus? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu vi esses dias o meu marido falando sobre isso, eu estava conversando com ele, e eu falando, tá vendo, Zé Carlos? Se você tivesse permitido eu ter trabalhado na empresa, e que não sei o quê, ele falou, bem, que adiantar? Que adiantar? Se eu tivesse permitido você trabalhar na empresa, hoje nós estaríamos ricos. Mas a pergunta é, ele falou, será que eu e você estaria nos caminhos do Senhor? Ele está certo? Podemos dizer que se não deslanchou ou não andou o caminhar como nós queríamos antes, glórias a Deus que isso não ocorreu. Porque senão hoje nós não estaríamos provando da graça e da misericórdia de Deus e provando do poder de Deus nas nossas vidas. Porque hoje eu sou uma mulher feliz. Hoje eu sou uma mulher que posso dizer que até mesmo nos meus dias mais ruins, eu estou muitíssimo melhor do que foi qualquer dia bom de antes. Hoje os meus dias ruins são muito melhores, superiores aos melhores dias de antes. Olha a diferença. Então, nós não devemos desejar
isto. Mas o Senhor levanta, sim, pessoas ao qual Ele deseja enriquecer. Mas não trouxe o versículo, mas sempre tem um propósito, né? Para que sejam liberais na obra, exerçam a generosidade, acolham os necessitados, ajudem os missionários. Tem um porquê. Quando o Senhor prospera alguém, tem um porquê. Não é para ele poder ficar só colocando carros e motos na garagem, não, viu? E não é também para ficar aumentando o tamanho da casa e colocando ali empregados, mais empregados, né? Agora eu tenho copeiro, faxineiro, eu tenho arrumadeiro, eu tenho... Não adianta, não é para isso, viu? Não é para isso. Infelizmente, essa é a verdade de Deus na Bíblia. Se eu achava assim diferente antes de conhecer a Bíblia, eu achava. Eu achava que não, se eu prosperasse. Até que eu entendi, fui lendo a palavra, falei assim, estão ensinando errado esse povo aí. Então, em nome de Jesus, você não dê ouvidos a espíritos enganadores e a pessoas que são usadas. E não é dizer que essas pessoas estão enganando de propósito, não. Muitas, como nós lemos ali, volta para trás, você vai ver os versículos, muitos estão com suas mentes cauterizadas, ou seja, elas já se habituaram tanto neste pecado de buscar o que lhe apraz, que ela nem percebe mais. Então ela ensina desse jeito, porque ela nem percebe mais, já cauterizou a mente. Ou seja, colocou o Espírito Santo para dormir, né? É isso. E, terminando, só um dizer meu, tá lá. Vamos buscar o reino de Deus, o seu governo em nossos corações. E o restante, que o Senhor sabe do que cada um de nós necessitamos, será acrescentado. Vamos ser fiel no pouco, que Ele, seja nesta ou na outra vida, nos colocará sobre o muito. Pois se temos o que comer e o que vestir, sejamos gratos ao Senhor. Então, que em nome de Jesus, você e eu, sejamos gratos ao Senhor. Não importa o que Ele pôs nas nossas mãos, qual é o tamanho da sua fartura, né? Agora, uma coisa eu digo, o Senhor tem fartura espiritual para você, emocional. Ele tem as melhores coisas, as melhores realizações na sua vida. Basta tão somente nós adequarmos as nossas vidas à palavra e dar o ouvido à palavra e não ter comichão nos ouvidos. Esta é a palavra que vocês escolheram. Espero que em nome de Jesus vocês possam ter sido abençoados. Eu estou aqui tentando, não sei se vocês viram que tinha horas que eu estava falando com vocês, eu estava aqui tentando de todas as formas, porque eu não estou conseguindo aqui olhar e ver vocês. Realmente não estou conseguindo aqui visualizar. Eu nem sei se... Bom, o vídeo para vocês acho que está chegando, né? Impossível. Impossível, que não deu certo ainda. Eu já falei para esse senhor que mexe para mim, que cuida, né, não vai dar hoje para me dar um oi para vocês. Eu queria tanto dar um olá para vocês, né? Mas depois eu entro lá um a um e, como eu já tenho o costume de fazer, dou um olá para vocês, tá bom? Vou orar por todos vocês, que eu não sei quem foi que entrou aqui na live hoje, que em nome de Jesus possa ter sido abençoado com essa palavra. Aqueles que ainda vão assistir, né, por intermédio da gravação, não importa se é pelo Facebook ou YouTube, que em nome de Jesus você possa ser abençoado, né? Se você tiver depois dúvidas sobre essa situação que eu falei, sobre intervenção militar, sobre governo, por que eu sou contra a intervenção militar. Eu não sou contra a greve, tá? Mas sou contra a intervenção militar da forma que estavam colocando, certo? Pode depois entrar em contato comigo lá pela fanpage, que pode ter certeza que eu teria o maior prazer. Só não uso o Messenger, porque eu não dou ouvidos ao Messenger, porque às vezes é muitos homens que ficam lá dando olá pra mim, isso e aquilo, então eu nem vejo, tá? Eu sou uma mulher casada, não posso ter intimidade com homem não, tá? Então homem pra mim é só lá no público.
Então, por isso que eu nem olho o Messenger, nem procuro ficar olhando lá. Então, pode sim depois entrar em contato lá na fanpage mesmo, que aí depois a gente dá um jeitinho da gente eu dou um jeitinho de falar com você. Se você é homem, você já tá sabendo que não tem jeito de falar pelo particular, vai ter que ser no público mesmo, tá? Mas tô à disposição, em nome de Jesus Cristo, para passar para vocês em conformidade com a palavra, não é pela minha ideia, né? E sim pelo que está na Bíblia. É isso que é importante. Vou orar por vocês, vou orar por todos os pedidos de oração e que em nome de Jesus nós possamos dia a dia, né? Eu e você, ser crentes que possam agradar o coração de Deus com atitudes corretas e que não venham depois a nos arrepender e envergonhar. Porque às vezes a gente dá um deslize, depois não demora muito, o Senhor fala, seja bom manejador da palavra, de forma que não tenha com que se envergonhar. Quer dizer, coloque sua vida adequada à palavra, para você depois não ficar com vergonha das atitudes erradas que você teve. Então, que em nome de Jesus nós possamos fazer isso, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Deus eterno, Senhor, Tu és grande, poderoso, não há outra além de Ti, Pai. Obrigada por este momento, obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor deixou esse livro maravilhoso, Pai, para nós possamos ser instruídos, corrigidos, sim, colocados como se diz, no prumo, no seu prumo, Pai, colocados no caminhar correto, para que nossos pés não venham a vacilar, e que se por um acaso der uma vacilada, a sua palavra vem e corrige. Glórias a Ti, Pai, muito obrigada por tudo, Pai. Coloco cada pessoa no Teu altar, Pai. Eu coloco cada pessoa que já assistiu aqui pela live, eu não sei se a Leia Conceição, a Nina Nunes, a Maria Auxiliadora, se vocês já participaram, Pai, abençoe a vida delas. Elas sempre estão aqui comigo, Pai, assistindo, me acompanhando, abençoe a vida delas. Mas não somente a delas, de todos aqueles, Pai, que vão assistir e que já participaram, deram um oi lá na live. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não sei as necessidades deles, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, mas é Deus de perto também. O Senhor está aqui, está lá com eles, Pai. Supra as necessidades deles, Pai. Em nome de Jesus, com toda a riqueza da glória que há em Cristo Jesus, Pai. Que em nome de Jesus eles possam ser abençoados e possam sair abençoando, Pai. E sim, e se algum irmão ou irmã ou alguém o Senhor se agradar de enriquecer grandemente, que em nome de Jesus sejam grandes servos ou servas de Deus para a obra de Deus, para ser generosos na obra e que possam sim financiar, meu Senhor, muitos missionários, muitas pessoas para a pregação do Evangelho, Pai. Pai, muito obrigada por tudo, eu te agradeço, Pai. Coloco cada pedido de oração no seu altar, Pai. Eu vi antes de entrar que tinha pedidos ali para a porta de emprego, Pai. Pai, em nome de Jesus, os abençoe, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu coloco no seu altar porque o Senhor pode, somente o Senhor pode abrir portas, Pai. E a porta que o Senhor fecha também, ninguém pode abrir. Mas muito obrigada por tudo, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, esse foi o nosso Papo Reto em Live de hoje. Glórias a Deus por isso, não é mesmo? Que, em nome de Jesus, o Senhor permitindo, não é mesmo? Semana que vem, terça-feira, às 22 horas, estarei aqui novamente com você, com mais um Papo Reto em Live, aonde o tema, quem dá é você. Então, você que vai escolher, ou tenha a liberdade de também colocar, não precisa ser na votação, colocar um tema lá que você queira que eu traga aqui para que nós possamos esclarecer à luz das Escrituras. Qual é o assunto que às vezes você tem dúvida e quer entender o que Deus fala sobre isso e ensina sobre isso. O Papo Reto é para isso. Fique na paz, Senhor, que o Senhor nos abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo. Vitórias, viu? Creia, o Senhor está contemplando a sua vida. Olha, eu agradeço por este momento juntamente com vocês. E fique na paz, Senhor, Deus abençoe grandemente, tá? Tchau.